Vamos à palavra do Senhor, palavra de Deus, aquela que nos alimenta todos os dias. Salmo de número 103. Convido você à leitura deste salmo, Salmo do Senhor, número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Assim é que nos alerta a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te louvamos, Senhor, pela bondade do Senhor nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por podermos estar aqui no meio da semana, Senhor, para juntos como igreja, como irmãos em Cristo, bendizemos e louvar o teu nome, como também aprendermos, Senhor, na tua palavra, aquilo que o Senhor deseja nos instruir. Pedimos que o Senhor esteja conosco nessa noite, recebendo as nossas orações, recebendo, Senhor, os louvores e tudo que faremos, Senhor, neste espaço de tempo dedicado a Ti, Senhor. Toma, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações nas Tuas mãos e faça, Senhor, a Tua vontade no nosso meio. É o que nós pedimos no nome santo do nosso Salvador. Amém. Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, Timóteo 1, né? A partir do capítulo 1, a partir do versículo 12, eu vou ler para os irmãos, diz assim, 1 Timóteo 1, de 12 a 17, diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo 1, de 12 a 17. Paulo dizendo, no primeiro versículo, sou grato para com aquele que me fortaleceu em Cristo nosso Senhor e me considerou fiel, versículo 13, a mim que noutro tempo era o que? Blasfemo, perseguidor e insolente. Então, Paulo, ele escrevendo para Timóteo, como que eu era? Eu era blasfemo, eu era um perseguidor e eu era insolente. Deus, quando tratou com Paulo, buscou Paulo, da sua ignorância para o Evangelho, para estar em Cristo Jesus, Deus mostra mais um dos seus atributos. E ele mostra, não só a Paulo, ele mostra isso a toda a humanidade, a mim e a você. Nós estamos estudando, durante as quartas-feiras, o ser de Deus, quem é Deus, o Deus que se revela nas Escrituras. Precisamos crer no Deus bíblico, neste Deus que a Bíblia fala que ele é assim. Semana passada nós vimos um atributo de Deus, um dos seus atributos que é comunicável. O que é um atributo comunicável? É aquilo que Deus também transmite a nós. Existem duas categorias de atributos de Deus: aqueles que não são comunicáveis, aqueles que Deus não deixa vir a nós. Por exemplo, Deus é invisível, Deus é eterno. Deus é eterno, a sua eternidade não pertence a nós não somos eternos, nós não conseguimos ser como Deus. Deus
sabe todas as coisas, tem todo o conhecimento. Nós não temos todo esse conhecimento. O nosso conhecimento é limitado, não é? Deus, ele está em todas as partes. Deus está em todos os lugares. Nós não. Ou nós estamos aqui, ou nós estamos em casa. Ou nós estamos em casa, ou estamos no trabalho. Nós não podemos estar em todos os locais ao mesmo tempo. Esse é um atributo de Deus também, e ele não comunica isso. Agora, existem atributos de Deus que ele comunica a nós. Quer dizer, que nós podemos também ter partes desses atributos nas nossas vidas. Um dos atributos que nós podemos ter em nós, e a Bíblia insiste de que nós devemos desenvolver esse atributo, é o amor, né? O amor é algo que vem de Deus, só Deus é amor pleno, mas ele distribui esse amor. Eu e você também podemos ter esse amor. Nunca um amor igual a Deus, mas nós podemos expressar amor sim, devemos expressar. A Bíblia diz que nós devemos expressar esse amor. Um outro atributo que Deus também comunica é esse atributo que nós vamos ver hoje, né, no dia de hoje. E esse atributo é esse atributo que Deus usou para com Paulo. Deus é um Deus paciente. É um dos seus atributos de Deus, paciência. Deus é um Deus paciente. E você, como é que é? Como é que está a sua paciência, Nete? Fala aí, Nete. Está pouquinha, né? Está desse tamanho assim, né? Deus é um Deus paciente. Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus que ele demora, ele tem paciência em tratar conosco. Esse atributo é de Deus, mas ele é comunicável a nós. Eu e você precisamos, como fala na palavra de Deus, desenvolver também a paciência. Imagine você quantos pecados nós cometemos em um dia, em uma semana ou em um mês. Imagine você quantos pecados nós cometemos, seja por palavra, seja por ato, quantos pecados a gente comete. E Deus, como é que ele trata com nós? Com paciência, esperando que nós venhamos a nos arrepender, esperando que nós venhamos dobrar os nossos joelhos, esperando que nós venhamos a pedir perdão, e às vezes isso passa e a gente nem se lembra disso, né? Como se a gente fosse santão, né? Santona aqui na terra, e a gente nem lembra de pedir perdão pelos nossos pecados, mas Deus tem paciência para com você, e Ele é longânimo em esperar que você possa estar se arrependendo. Então, esse é mais um atributo de Deus. O que é essa paciência de Deus? Paulo diz que o Senhor é o Deus da paciência. Olha lá, Romanos 15, vamos para a palavra de Deus? Romanos 15, 5. Romanos 15, 5 vai dizer que Deus, Paulo falando sobre Deus, vai dizer que Deus é o Deus da paciência. Diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ora, o Deus da paciência e da consolação. Quem é esse Deus? É o Deus bíblico, é o Deus que eu e você cremos. Ele é o Deus da paciência. E essa paciência, ela se mostra muito nitidamente nas nossas vidas, no decorrer da nossa história de fé e no decorrer da história do povo de Deus, principalmente de duas formas, ou em duas características. A primeira característica da paciência de Deus é a longanimidade. Deus é longânimo. Isso significa que Ele tem o desejo de buscar a paz e perdoar, em vez de retribuir rapidamente. Deus, Ele é longânimo para com você, para comigo. Ele quer te perdoar, Ele busca paz para nós, em nós, viver em nós. Vamos ver o que Pedro fala sobre a longanimidade do Senhor. Eu vou pedir para um irmão abrir no Salmo 103 que nós lemos, e uma outra irmã pode abrir em 2 Pedro 3,15. Salmo 103, 8. Quem pode ler? Bem forte e bem alto. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Olha, Deus é o quê?
longânimo, ele espera com paciência, é longa a sua espera para comigo e para com você. 2 Pedro 3,15, quem pode nos ajudar aí? Bem forte, bem alto. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Então, a Bíblia aponta, a Bíblia fala, a Bíblia mostra que Deus é longânimo. Ele demora a vir se irar contra mim e contra você. E outra característica que mostra essa paciência de Deus é justamente isso, que Deus ele é tardio em irar-se. Deus é tardio em irar-se. Vamos ver aí o Salmo 145, 8, quem pode ler? Salmo 145, 8, vai falar que Deus, ele é tardio em irar-se. 145, 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Tardio em irar-se. Deus se tarda em vir com ira sobre o povo. Veja bem, olha que interessante. Deus falou para Adão e para Eva o seguinte: olha, se vocês me desobedecerem, se vocês comerem do fruto, vocês vão? O que vai acontecer? Morrer. Esse era o castigo, não foi? Eles comeram e morreram? Eles morreram, mas foi na hora? Não, aconteceu muitos anos depois. Por quê? Porque Deus, ele se ira sim, mas ele se ira longanimamente, quer dizer, vai acontecer aquilo que Deus previu, mas Deus tem paciência com você. Deus deixa muitas vezes que as coisas aconteçam, né? E que você vá vivendo a sua vida, né, como aconteceu com Adão e Eva. Quer dizer, eles comeram, mas não foi na hora que a ira de Deus veio sobre eles. A ira de Deus veio na morte, eles morreram, mas muito tempo depois. Luiz Berkoff, que é um teólogo e que nós estudamos muito ele nos nossos seminários, ele define a paciência de Deus como aquele aspecto da sua bondade em virtude da qual ele suporta o obstinado e o malvado apesar de sua persistente desobediência. Deus suporta os maus. Agora, eu e você não. Eu e você não. Nós já queremos, né? Na hora, joga uma pedra na minha cabeça, eu já vou com duas, né, Josina? Não pisa no meu pé, não pisa no meu calo, né? A gente não tem essa longanimidade do Senhor, né? Nós nos iramos muito facilmente, né? Então, Deus não. Deus, ele é tardio na sua ira. Agora, quem é que recebe essa paciência de Deus? Para quem que Deus fornece esta paciência? Em primeiro lugar, os que ele quer salvar. Deus tem paciência, em primeiro lugar, para com aqueles que ele quer salvar. Para mim, você, nossos filhos, aqueles que Deus chama para estar com ele. Em primeiro lugar, nós somos aqueles que recebemos dessa bondade, dessa paciência, dessa longanimidade de Deus. Eu e você e todos aqueles que creem no nome do Senhor. Vamos ver Pedro, que Pedro fala de novo? Pedro 3, vamos todos juntos. Pedro 3 e nós vamos ler 2 Pedro 3, está na página 254, aqui da Bíblia da Igreja. 2 Pedro 3, nós vamos ler do 3 ao 9. 2 Pedro 3, e nós vamos ler do 3 ao 9, que vai mostrar assim como nós somos alvo dessa paciência do Senhor. Acharam aí? Fala assim a palavra de Deus: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais que dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu de águas e através das águas pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogados em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo,
estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Deus não vem com sua ira e destrói de uma vez tudo, todo esse mundo, tudo que há, por conta da injustiça, por conta da maldade, por conta da corrupção, por conta do pecado que existe no mundo, nesse mundo mal? Por que Deus não vem e acaba com tudo? Porque Deus é longânimo e está esperando que nós venhamos a nos arrepender. Deus está esperando o arrependimento de todos, ou de todos aqueles que Ele já chamou para a vida eterna. Então Deus, em primeiro lugar, Ele estende a sua paciência a mim e a você. Agora, em segundo lugar, quem recebe a paciência de Deus? Ora, os próprios ímpios. Os ímpios também recebem a paciência de Deus, assim como eu e você, que nos encontramos num grupo de pessoas que creem no Senhor, que buscam louvar o seu nome, que buscam ter comunhão com o Senhor. Os ímpios não querem saber disso, não. Eles estão zombando, eles estão escarnecendo, eles estão vivendo a sua vida totalmente à parte da revelação de Deus, da revelação divina. Mas eles também recebem o quê? A paciência de Deus. Como aqui nós lemos em Pedro, que Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça. Deus busca, Deus espera que ainda alguns ímpios venham a se arrepender. Quer dizer, Deus tem paciência para com até os ímpios. Outros que recebem ainda a paciência do Senhor, que são alvos dessa paciência, são os seus próprios filhos. Os cristãos, apesar de terem sido remidos por Cristo, ainda pecam. Então, eu e você ainda pecamos, e Deus ainda tem paciência de nós. Somos remidos, mas ainda nós não fomos glorificados, nós não recebemos um corpo que está isento do pecado. O pecado ainda nos toca. Agora, mesmo eu e você, sabendo que Jesus morreu por mim, que Jesus derramou seu sangue, que o Senhor fez todo o sacrifício por mim, que o Espírito Santo foi derramado sobre cada um de nós, mesmo assim, por vezes, eu e você pecamos. E Deus ainda assim tem misericórdia, bondade, paciência para comigo e com você. Porque nós estamos ainda num processo de santificação. Mas não que isso deve ser um motivo para que eu e você venhamos buscar viver em pecado. Não, nós temos que lutar contra o pecado, contra a tentação que tão de perto nos rodeia, está perto de nós para nos devorar. Devemos lutar contra isso, mas Deus tem paciência para comigo e com você, mesmo que você conheça toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, você conhece tudo, sabe orar, vem para a igreja, mesmo assim tu cai e peca. Deus tem paciência com você também. Por isso Ele é um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que está pronto a perdoar em todo o tempo. A manifestação da paciência de Deus. A paciência de Deus é então o adiamento da manifestação da sua ira. Ele faz isso de vários modos. O que é realmente a paciência de Deus? Deus está esperando, pois um dia virá a ira de Deus sobre este mundo. Muitos, como nós lemos aqui, Pedro falando, muitos a têm por tardia. E você pode dizer assim, meu Deus, eu fui criança, ou já ouvi esse negócio que Jesus vai voltar, já estou aqui com meus 50, com meus 60, ainda estou ouvindo que Jesus vai voltar, será que vai vir mesmo? Será que a ira de Deus existe mesmo? Será que ela vai vir mesmo sobre esse mundo? Porque eu ouço isso há tanto tempo, o meu pai já falava isso, a minha avó já falava isso, eles já foram, eu estou aqui ainda, estou ouvindo isso, eu mesmo falo isso. Mas não tenha você, por tardia, essa ira de Deus, ela virá. Mas por que Deus está demorando? Porque Ele é paciente. Porque Ele é paciente, Ele está aguardando, esperando, para que todos venham ao arrependimento.
Sua paciência é manifestada pelas suas constantes advertências. Olha, nós podemos olhar na palavra de Deus quantas vezes Deus advertiu o seu povo. Disse, ó, não vai por aqui, não faça isso, não faça aquilo, levanta profeta para falar. E hoje que nós vivemos na época da igreja, o que Deus tem feito? Cada vez mais levantando homens, mulheres, para fazer o quê? Para cuidar da gente, para trazer palavras, para que a gente possa alinhar os nossos passos e andarmos corretamente nesse mundo, não negligenciando a palavra do Senhor, não negligenciando as coisas do Senhor. Muitos são aqueles que Deus tem levantado para instruir a nossa vida, para alimentar o nosso espírito. Isso mostra o quê? Paciência da parte de Deus para com todos nós, porque Ele é paciente. Como que Deus manifesta a sua paciência? Sua paciência também é manifestada quando Ele pune com certa tristeza. Você sabe que Deus se sente triste quando Ele vai punir alguém? Deus, Ele se sente triste também quando Ele vai punir até os maus. Por quê? Porque Deus, quando criou o homem, lembra o que Ele falou lá no jardim? Deus foi criando as coisas e foi falando assim, olha, isso é bom. Isso é bom. E Deus criou, né, as estrelas, o céu, os luminares e falou, isso é bom. Deus criou a natureza, os animais e falou o quê? Isso é bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele falou o quê? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, nós fomos criados por Deus não para viver nesse mundo, nesta realidade em que o pecado habita e está corroendo todo o ser humano. Nós não fomos criados para isso, mas nós estamos nessa condição hoje. Então Deus sabe da nossa condição. Por isso, muitas vezes, Deus tem que punir o ser humano, mas Ele pune com tristeza. Deus pune com tristeza. Deus não tem prazer em punir. Jeremias diz que ainda que o Senhor entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Vamos ver lá, Lamentações. Lamentações é um livro que a gente lê tão pouco, né? Você que está lendo a Bíblia aí o ano todo, já chegou em Lamentações? Ainda não chegou ou não está lendo a Bíblia toda, né? Mas é um livro que a gente deveria ler mais, sabe? Lamentações do profeta Jeremias. Lamentações está na página 710. É para você saber que esse livro tem na Bíblia, tá? Não pensa, tu está inventando um livro novo aí, Maurício. Não, está na Bíblia. Lamentações de Jeremias, está lá na página 710 do Antigo Testamento. Vamos ler o 32 e o 33. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Olha aí o 33, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus castiga, Deus se ira, mas Ele também se entristece em ter que castigar, que afligir os homens. Deus é o Criador de todo homem, a sua imagem, e não se alegra em puni-los. A enormidade do pecado humano é a necessidade de fazer valer suas prerrogativas divinas, fazem com que Ele manifeste a sua ira, mas não com prazer. Deus não tem prazer em irar-se contra os filhos dos homens, mas porque Ele é um Deus justo, muitas vezes tem que castigar todos os homens. Como também se manifesta essa paciência de Deus? A sua paciência também é manifestada quando Ele demora em cumprir as suas ameaças, mesmo quando os pecadores não mostram qualquer sinal de arrependimento. Muitas vezes, e a gente encontra isso na palavra de Deus, os homens não demonstram nada, estão ali em pecado. A gente vê muito isso quando a gente vai lendo o livro dos reis, né? E os reis vão cometendo muitas coisas ali horríveis diante de Deus, e não tem jeito, eles não se arrependem, e Deus vai sendo longânimo, tendo paciência com eles, e o castigo demora a chegar. Então muitas vezes Deus falava através dos profetas, olha, se vocês continuarem nesse caminho aí,
fazendo idolatria, adorando outros deuses, adorando nos montes, nos altares. Olha que vocês vão voltar para onde vocês estavam. E aonde que o povo de Deus estava? O povo estava cativo lá no Egito, não foi de lá que Deus tirou eles? Deus tirou eles do Egito, eles eram um povo escravo. Deus foi lá e os resgatou com a ajuda de Moisés, toda a história bíblica, né? E trouxe eles para a terra prometida. Na terra prometida, o que o povo fez? Se misturou com os habitantes da terra, e aquele povo ali começou a fazer coisas que o povo daquela terra fazia, que era contra aquilo que Deus tinha prescrito para eles. E isso entristecia muito o coração de Deus. E Deus dizia para eles: olha, eu falei para vocês não fazer isso, vocês estão fazendo. Não é para vocês fazer, se afaste desse povo, deixe de fazer esse tipo de adoração a deuses estranhos. E o povo não se arrependia. Então Deus prometeu: olha, se vocês continuarem nesse caminho aí, vocês vão voltar para onde vocês estavam. Onde que eles estavam? Escravos do Egito. E aí Deus levantou um profeta que falou assim: olha, vocês vão voltar para a condição que vocês estavam, de escravos, mas não para o Egito. Vai ser um outro rei, uma outra nação, um outro lugar que vai dominar vocês. Só que isso demorou. Deus foi paciente com esse povo, Deus foi longânimo com esse povo, mas chegou um dia que a ira de Deus veio sobre eles, e aí veio esse novo povo estranho e conquistou e levou todos cativos para a Babilônia, e lá eles foram escravos novamente, voltaram para aquela condição de escravidão. Então Deus, ele tem paciência e manifesta essa sua paciência nessa demora em irar-se com o seu povo. A sua paciência também é manifestada quando ele envia os seus juízos gradativamente. Quer dizer, Deus fala que vai destruir, Deus fala que vai irar-se, Deus fala que vai acabar com aquilo ali, mas vai fazendo isso aos poucos. Isso mostra o quê? A paciência de Deus para com o seu povo rebelde. Porque muitas vezes nós somos filhos rebeldes, e aí Deus vem e nos puxa a orelha, aí Deus vem e puxa a outra orelha, aí Deus vem e dá uma varadinha de leve, e a gente parece que não se arrepende, parece que a gente não está entendendo que é Deus falando para a gente não fazer ou não ir por esse caminho, mas a gente é teimoso, né? E a gente continua, e continua até que um dia não tem mais jeito, e aí Deus vem com a sua ira, e aí acaba tudo. Então a gente precisa entender que a paciência de Deus também tem limite. Deus é um Deus paciente, mas a gente tem que entender que Deus também tem limite. Vamos devagar aí no pecado, gente. Não vamos achar que porque Jesus nos salvou, estamos no Senhor, a gente pode viver uma vida assim, a lá vão ter. Não pode não. Para com isso. A sua paciência também é manifestada quando ele envia os seus juízos moderadamente. Então Deus envia os seus juízos gradativamente, mas também moderadamente. Quer dizer, Deus puxa a orelha, mas não puxa assim com força, ele puxa devagarinho, né? Deus dá uma varada, mas não dá uma varada assim com força, ele dá uma varada devagarinho. Isso que mostra o quê? Paciência de Deus para com seu povo, para com seus filhos. Por quê? Porque Deus é um Deus paciente. Independente de mim, independente de você, independente do seu povo, que era um povo rebelde. Isso mostra essa característica de Deus. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de paciência. Mas eu e você precisamos entender que não é porque Deus é assim que nós temos que andar rebeldemente diante do Senhor. Pelo contrário, pois temos um Deus de amor, um Deus longânimo, um Deus paciente, um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que é justo, mas ele também é santo. Temos um Deus que se ira com paciência, que julga moderadamente o seu povo, mas precisamos entender, porque ele é assim, devemos amá-lo e buscar andar dignamente diante do Senhor. Deus é amor, Deus é paciência, mas a paciência de Deus também tem limite. Então, povo de Deus, sabemos que Deus é assim, a palavra de Deus tem um versículo que é muito interessante, e Jesus usou isso, né, que nós não devemos tentar ao Senhor, né, não devemos tentar. Deus é o Deus paciente, Deus é o Deus da paciência, né, Deus é um Deus paciente, eu não vou ficar ali, né, cutucando o Senhor, né, mesmo porque quem sou eu para cutucar a Deus?
mas os nossos atos, o nosso modo de viver a vida mostra que a gente está fazendo isso, provocando o Senhor. Não vamos viver assim, vamos viver de forma digna do Senhor. Vamos ajustar a nossa vida, vamos ajustar os nossos passos, vamos ajustar o nosso coração. Porque eu e você estamos longe de ser pacientes como o Senhor, longe, nós não somos assim. Concluindo, Deus não nos trata segundo a multidão dos nossos pecados, porque se Deus nos tratasse segundo todos os nossos pecados, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo, nós nem estaríamos aqui, porque o primeiro pecado da nossa vida já requer o castigo eterno de Deus, um único pecado, que dirá todos que a gente cometeu essa semana, Josina, esse ano. Jesus, misericórdia, só a misericórdia do Senhor para nos salvar dos nossos pecados, é isso mesmo que Jesus fez. Mas segundo a grandeza da sua bondade e paciência, ele vem até nós. Com relação aos ímpios, ele retarda o exercício da sua ira até o momento apropriado, mas esse momento virá. Não pense você que Deus não virá trazer julgamento a esse mundo, aos ímpios, aos arrogantes, aqueles que aborrecem o Senhor. Deus virá, no tempo dele ele virá. Com relação ao seu povo, que somos nós e todos aqueles que creem em Cristo, ele pacientemente nos proporciona oportunidades de arrependimento e abandono dos pecados. Olha, a gente viveu agora no domingo essa oportunidade, nós não estávamos todos aqui na igreja, nós não estávamos todos diante da mesa do Senhor, da mesa da comunhão, e nós não tivemos a oportunidade de nos acertarmos assim com o Senhor, confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos diante de Deus. Deus, ele proporciona esses momentos para o seu povo poder estar novamente, sendo restabelecida a comunhão com ele, mediante o quê? A confissão dos nossos pecados para com o Senhor, pedindo perdão e se arrependendo. Não adianta só pedir perdão, o arrependimento tem que estar ligado ao pedido de perdão. Nós precisamos nos arrepender e pedir perdão. A resposta cristã a esse tratamento paciente que recebemos de Deus só pode ser o quê? Louvor e adoração. Deus nos trata com paciência. O que devemos dar em troca ao Senhor? Louvá-lo, engrandecer o seu nome, adorá-lo em espírito e em verdade. Por quê? Porque ele é o nosso Deus, um Deus de amor e um Deus paciente para conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe como igreja, que Deus continue tendo paciência conosco, porque nós somos difíceis, não é? Que Deus nos ajude a nós não cairmos nos mesmos erros, que Deus nos ajude a consertar a nossa mente, o nosso coração, o nosso andar diante dele, que Deus nos ajude a consertar as nossas palavras, que podem ser usadas para afrontar a Deus, mas podem ser usadas também para machucar as pessoas que estão ao nosso lado, que são o quê? Imagens do Senhor também. Então que Deus ajude a controlar a nossa língua, o nosso pensamento, que Deus nos ajude, tendo misericórdia e paciência de nós. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus, olhamos para a Tua Palavra, para a luz que vem da Tua Palavra, e nelas encontramos, Senhor, a Tua paciência revelada. Paciência esta que excede qualquer um dos nossos entendimentos. Senhor, nós somos tão pequenos, e o Senhor é tão grande, tão profundo, tão belo, tão amoroso e tão paciente para conosco. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos que o Senhor não nos trate segundo a multidão, a grandeza das nossas ações más e do nosso pecado, mas cuide de nós, Senhor, com amor, com bondade. Estende, Senhor, as Tuas mãos para que nós possamos viver uma vida, Senhor, de aprendizado, uma vida em arrependimento diante do Senhor, através da Tua Palavra, do conhecimento que extraímos dela, e com a ajuda do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, as nossas vidas, das nossas famílias, são entregues nas Tuas mãos. Assim, Senhor, pedimos, mais uma vez, cuide de nós, guarde o nosso coração, guarde a nossa fé. E encerramos, Senhor, este momento, agradecendo ao Senhor e orando a oração do Senhor. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para orarmos a oração que o Senhor nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão, cumprimente a sua irmã e não vá embora sem tomar aquele cafezinho do Agostinho que está aí, o melhor café do Rio Comprido.